Bom dia, estamos aqui, eu e o professor Manuel, de posse já do documento que o MEC entregou aos reitores e divulgou, para fazermos um comentário e orientação à nossa base. Estamos todos preocupados com esse programa de institutos e universidades empreendedoras e inovadoras, o tal do Futurice. Exato, bom dia. É importante a gente conversar com a nossa base, passar as informações que estão correntes. Essas informações, elas na verdade são propostas que estão em curso, sobretudo desde o início do ano, né? E ela nos preocupa e é sobre isso que nós vamos conversar. A primeira questão que eu estou vendo aqui, Manuel, são os termos que são usados no documento. Na primeira página aqui tem governança, gestão, empreendedorismo, que são bem termos empresariais, né? Eu acho que isso é uma preocupação. Não, isso aí marca muito, deixa um registro no documento e mostra o que o governo está querendo. Na verdade, ele quer transformar uma instituição numa empresa, né? A Universidade Brasileira e as universidades, de modo geral, têm um papel definido na sociedade e um papel que deve responder à maioria da população. Esse nome é para responder a mercados, né, a setores da população. Então, esse nome marca o que alguns autores têm chamado de instituição e de empresa. São naturezas diferentes, né? E as primeiras consequências aqui aparecem no ponto 3 do documento, que fala do papel das organizações sociais, né? Então, isso fere a autonomia da universidade. Ela passará, aquelas que forem aderir ao programa, elas passam a trabalhar de maneira articulada com a universidade pública, mas com gestão privada, com uma OS. Isso nos preocupa muito porque vai também inferir na carreira do professor. Então, nós vamos ter dois tipos de professor concursado ou professor contratado pela CLT. Como é que vai ser isso? O ataque principal aí dessa política, né, desse programa que o governo está lançando hoje, é esse de afetar a autonomia da universidade, né? Na verdade, nós vamos meter uma espécie de uma cunha no que seria hoje a própria estrutura da universidade. Nós temos o conselho diretor, que já é alguma coisa, de alguma forma, que não seria normal, mas temos o conselho, o consumo, e agora nós vamos ter uma coisa que fica paralela a isso tudo, né? E não só a esse nível, mas ao nível também das unidades, para afetar também as faculdades, né? E chega a afetar a nível do curso. A atribuição aqui que nós estamos vendo no documento da OS, ela afeta até a nível da sala de aula. Então ela vai quebrar esse eixo organizador da universidade pública brasileira hoje, que é a autonomia. Quer dizer, se a organização por conselhos, colegiados, como você falou, né? Tem o Consune, tem os conselhos, e parece que a ênfase do documento é numa ideia de reitores executivos, ou seja, em cima com dados mais operacionais e de gestão do que a questão da qualidade pedagógica, da pesquisa, da discussão da ciência brasileira, dos grandes problemas nacionais. Então, e com base em experiências internacionais, né, europeias ou da Austrália, do Chile também, aonde grande parte da educação pública universitária foi privatizada. Exato. Nesse ponto da autonomia, ela tem essa afetação, vamos dizer, vertical, que pega do conselho diretor até o professor na sala de aula, mas tem também essa afetação horizontal. Ela afeta o ensino, né, o que eles chamam de pesquisa e inovação, inclusive a parte cultural, ou seja, essa OS ela vai afetar toda a vida da universidade. Ela não vai ficar apenas no ensino e na pesquisa e na inovação e nem na cultura. Vai pegar todo esse eixo. Significa que ela depois vai priorizar, né? Como empresa vai priorizar em que setor que ela vai atuar e com certeza a sala de aula, por exemplo, vai ficar no segundo plano. Né? Certo. Como é hoje, né? A maioria das escolas privadas, elas
elas têm optado muito pela educação à distância, e não é pela inovação tecnológica, é mais para reduzir custos e aumentar os lucros, né? Na verdade. Então, essa afetação também, ela pega esse eixo, né, vertical, esse eixo da participação e das autoridades dentro da universidade, e esse eixo também horizontal aí, né? Olhando aqui, ó, no documento, nós temos no eixo 2, que é o item 6 do documento, fala da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a proposta do governo é fazer um fundo, né, de autonomia financeira das IFES, né, e esse fundo depois ele pode até ser negociado na Bolsa. Então, eles falam aqui que alguns bilhões, né, talvez até 150 bilhões poderão ser arrecadados, né? A primeira parte, 50 bilhões vão vir de venda de imóveis das universidades, que vai começar a criar esse fundo. As universidades depois vão recorrer a esse fundo privado para pesquisa. Então, também se preocupante, porque a definição de quem vai fazer ciência é muito mais uma ciência voltada para o mercado, né, do que uma ciência que de fato apoie e ajude a resolver os grandes problemas da população. Eu pessoalmente aqui, né, e junto com o companheiro Manuel, estamos lendo, revisando, estudando o documento, mas uma preocupação em dois pilares centrais aqui: a autonomia da universidade, né, e a carreira do professor. Exato. Então nós já estamos sofrendo uma carreira que foi sendo descaracterizada nos últimos tempos, e como é que vai ser na vida do professor, né, e o trabalho nosso em relação a ter duas categorias de professores, né, os concursados e os que vão entrar pela CLT, né? Uhum. Exato. Ela não afeta apenas a instituição, ela vai afetar o professor em particular, o professor, os próprios técnicos, que acaba afetando também os estudantes, né? Essa vamos dizer, falta de... O professor perde a sua essência, que é aquela ideia da autonomia de cátedra, né? Quer dizer, o professor vai ficar agora à mercê de uma dinâmica que tem muito a ver mais com o mercado do que com os seus objetivos, o objetivo do próprio curso, a pedagogia do curso, né? Imagina qual é a pesquisa que vai dar mais recurso para o professor. Vai ser como nós comentávamos agora, o resultado para o mercado, por exemplo. Vai ser uma sobre um determinado cosmético, por exemplo, ou um medicamento para AIDS, para o câncer, né? Qual vai ser onde é que ele vai investir? Qual é o departamento que vai ter mais recurso? Qual é a unidade que vai ter mais recursos? Vai criar diferenças, vamos ter vários tipos de universidade dentro da mesma universidade, exatamente, por exemplo. Né? E aquela universidade que não servir nessa ideia de um conjunto de universidade, aquela universidade que não servir a esse interesse muito específico, ela tende inclusive a desaparecer, a ser menosprezada, vai ficar em segundo plano, né? Então a ideia, como foi dito aí, da autonomia da universidade vai estar muito afetada. Essa ideia também do professor, além de perder o seu direito, né? Além disso, ele vai ser prejudicado salarialmente também. Então vai ter um ataque também sobre os salários dos direitos, professores, direitos salariais do professor, porque você vai criar também vários setores. Nós já temos uma carreira que é toda fatiada, só que essa carreira vai ter um corte transversal aí, onde esse conjunto de professores vão ter um professor de segunda, de terceira, né? Então, muito bem, nós estamos aqui na DUMB, eu e o professor Manuel, mas acompanhando todas as reuniões no MEC, pelo menos do lado de fora, né? Porque nesse momento não deixaram nosso pessoal entrar, jornalistas. Soubemos também, a UNE está fazendo uma grande manifestação lá em frente, Sintifub, enfim, mas com impedimento da entrada dessas organizações, né, para conhecer o programa. E como sindicato, nós estamos pensando em resistir
4 maneiras essa situação, né? Uma primeira é chamar um CR, né? Um Conselho de Representantes, para nós fazer um estudo desse documento. Então, nós vamos divulgar na página da DUNB o documento, nas redes, no e-mail, para que cada professor nosso tome conhecimento disso, leia o documento e nós façamos uma boa reunião do CR já nas próximas semanas aqui, né? E acho que temos que chamar uma Assembleia Geral, né, Manuel, entre 6 e 7 por aí de agosto. Exatamente. Nós vamos estar atentos, vamos ter um plantão aqui na DUNB nesse período todo, com a assessoria aqui da DUNB, a gente poder acompanhar todo esse processo e dizer que nós tivemos a oportunidade inclusive de morar 20 anos no exterior e ser 15 anos professor concursado, e já vimos essa experiência lá fora. Isso aí foi muito claro. Em programa Portugal, né? Você esteve lá um programa que era de toda a União Europeia, no caso o programa de Polônia, né? Ele afetou a universidade dessa forma. Isso pega também um pouco da experiência das instituições dos Estados Unidos, como foi falado aqui, do próprio Chile, etc. Então nós já sabemos qual é o destino disso tudo, né? Começa com cobrança na pós-graduação, depois vem para a graduação e vai endividando as famílias, com a taxa pequena, né? Com taxa em alguns serviços, mas daqui a pouco está toda a universidade privatizada, e isso pode ocorrer também uma migração desenfreada de profissionais, inclusive saindo fora da própria universidade, indo para outros setores do mercado. E para entender melhor isso, né, e para poder tirar políticas sobre isso, nada melhor do que um Conselho de Representantes. Só para confirmar, o Conselho de Representantes eleito agora nesse mandato tem tido assim uma participação expressiva, muito né? boa, expressiva e tal. Nós vamos convocar um conselho. Convocar uma assembleia a partir da opinião do conselho, e vamos ter também dia 7 e 8, 8 e 9, aliás, 8 e 9, uma reunião dos setores, do setor das federais do ANDES. Então vamos reunir todas as federais para poder analisar num quadro agora nacional, analisar qual seriam as consequências desse programa Futurice, né? Muito bem. Que o governo está lançando nesse momento. Então, em síntese, nós estamos acompanhando, né, para e passo, tudo que está acontecendo no MEC em relação a essa proposta. Vamos chamar uma reunião do CR imediatamente na primeira semana de agosto, a Assembleia Geral da DUNB, a construção da greve nacional da educação, né, dia 13 de agosto, articulada pela CNTE, pelo ANDES, e a participação também na reunião de todas as universidades federais, para que a gente tenha uma ação conjunta, porque enfrentar essa situação, né, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né, e nem de maneira isolada. Por isso é importante que cada professor aqui que está nos ouvindo leia o documento, participe, acompanhe, e vamos juntos com a DUNB na defesa da educação brasileira e contra qualquer retrocesso. Nós acabamos de realizar aqui na DUNB, na sede da DUNB, com sucesso, um Conselho Nacional do ANDES, né, do nosso Sindicato Nacional. Tiramos nesse conselho um manifesto. Esse manifesto está na página da DUNB, foi um manifesto muito interessante. Só para confirmar para reforçar, dizer que esse manifesto contou com muita participação da própria DUNB. A DUNB foi muito ativa na construção do manifesto, participou da comissão de construção, e foi um manifesto que saiu em consenso, né? Estavam aqui presentes mais de 60 sindicatos, seções sindicais nacionais, e tiramos 250 professores, né, do Brasil todo. E esse manifesto já aponta mais ou menos as linhas gerais do que seria esse programa, que está sendo lançado nesse momento. Então, só para dizer que nós estamos atentos, mas é fundamental que os professores e professoras também engrosse essa fileira aí, porque para defender não só a Universidade de Brasília, mas o ensino público e gratuito do Brasil, que é um patrimônio da sociedade brasileira. Muito bem.
Então, a gente agradece aqui a todos que estão nos acompanhando. A nossa função como sindicato é informar a base, a categoria, e estamos à disposição para enfrentarmos mais esse ataque da educação feita pelo governo federal.